queria chamar a Maria, que vai estar ministrando essa palavra de hoje. Estamos hoje aqui para celebrar a Torá, a alegria da Torá, Simchat Torá, a alegria de termos recebido durante todo esse ciclo de estudo das Parashot, recebido toda a porção que o Senhor tem trazido à nossa vida, toda a revelação. E como hoje de manhã estávamos falando no café com Torá, é sempre algo que o Eterno está estabelecendo para levarmos cada um de nós adiante a novas revelações, a um novo conhecimento e a um novo passo também. Que possamos viver esse dia como esse momento de celebrar em agradecimento tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós através da sua palavra. Na diáspora, fora de Israel, isso é separado. Então hoje nós estamos entrando já no 9º dia, e ontem nós celebramos aqui na congregação Shemini Yatzeret, que é a assembleia do 8º dia, né, que é um Shabbat, que é um mandamento, e a Simchat Torá nós estamos celebrando hoje. A Simchat Torá é como o povo significou o mandamento da alegria, né? A alegria na Torá, na palavra de Deus, ela é mandamento, né? E aquela coisa da libação da água, da libação do vinho, é uma forma de expressar a alegria, né? E a gente vai começar falando sobre o que é alegria, né? O que é alegria? A alegria, ela é comandada a nós no Shabat, né? O Shabat, ele precisa ser deleitoso, ele precisa ser alegre. E aí a gente tem num plano mais superficial, a gente tem a alegria do Shabat representado nas refeições, né, no conforto da família, na separação do corre-corre, das coisas comuns, do dia a dia. E aí nós nos separamos e desfrutamos do deleite de ter o que comer, de ter um teto sobre nós, das coisas naturais, digamos assim, né? Isso é um nível de alegria. Um outro nível de alegria é a alegria de poder compartilhar com o nosso próximo, né? A festa de cabanas, Sukkot, havia um mandamento de recolhimento de dízimo para si mesmo, para que você pudesse desfrutar no lugar onde o Pai determinasse, que foi Jerusalém, o templo em Jerusalém, desfrutar do melhor. Então, a cada 3 anos havia esse dízimo que era separado para a celebração das festas em Jerusalém, Shavuot, Sukkot, e nessas festas você deveria levar o suficiente não só para você e para sua família, mas também para suprir para o órfão, para a viúva, para o necessitado. E isso também é uma fonte de alegria para nós, né? A alegria de você poder compartilhar, olhar para fora, né? Na verdade, é terapêutico, né? Você sair do próprio umbigo, né? Se você tem alguém conhecido que está deprimido, uma receita que eu dou olhe para o teu próximo, olhe para fora, né? Porque você olhando para fora de si mesmo e buscando em Deus o socorro, né? Ele restaura a nossa vida, né? Ele restaura, o último nível de alegria que nós devemos e podemos desfrutar é a alegria da certeza de saber que quem nos garante não é o nosso braço, não somos nós mesmos, não é a nossa capacidade, qualquer que seja ela, né? Intelectual, financeira, o que a gente imagina que a gente possa ter. Não é isso. Quem nos garante é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, essa alegria de saber que Ele nos guarda, e o guarda de Sião, ele não dorme. Então, Ele está no controle de todas as coisas. E com isso eu estou dizendo para vocês que a alegria, ela não é propriamente uma emoção. Ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja com o meu coração contrito, como nós estamos hoje apreensivos com toda essa situação em Israel,
os nossos irmãos, né, eles estão lá sofrendo, muitos já morreram, né, e nós, assim, na emoção, nós não estamos alegres, nós estamos intercedendo, mas mesmo com qualquer emoção que nós estejamos vivendo, porque no mundo nós temos aflições, temos tribulações, nós estamos alegres porque nós nos separamos e desfrutamos do sossego, da separação que o Pai nos chama a ter nos encontros solenes, como Sukkot, nos Shabats, e isso é fonte de alegria, esse deleite na separação. A fonte de alegria também, porque temos não só para nós, temos para o nosso próximo, e devemos olhar para fora e exercer essa caridade, essa tzedakah. E, acima de tudo, sabemos que quem nos garante é o Todo-Poderoso, né? Não é o nosso próprio braço. Então, Simchat Torah fala dessa alegria, né? E a alegria é uma coisa muito marcante na Torá. E no livro de Deuteronômio, muitas vezes. Inclusive, tem uma passagem aqui em Deuteronômio que ele diz assim: olha, maldito vocês vão ser espalhados, porque na época da prosperidade de vocês não se alegraram em Adonai. Vocês não se alegraram, porque, na verdade, a gente recorrer ao Todo-Poderoso, ao Criador, é fácil, na angústia, é natural, né? Até o ateu, quando o avião começa a cair, ele clama, né? Agora, você lembrar e exercer gratidão e dependência na fartura, na abundância, quando o tempo está na bonança, isso é que é o nosso desafio. E o Pai nos chama, e por quê? Porque isso é que comprova realmente se somos ou não somos dependentes dele, né? E é isso que ele quer que nós exercitemos, né? E Simchat Torah, então, também ela comemora um ciclo, né? Quer dizer, a gente encerra um ciclo de leitura e estudo da Torá e reinicia. Vejam, nós não terminamos de ler a Torá, porque isto não existe. Nunca terminamos de ler a Torá. A Torá é um ciclo que é contínuo. A última frase na Torá de Moisés aos olhos de Moisés. Agora para não errar o que estava escrito, mas o que eu quero dizer para vocês é que a última frase, ela, quando é linkada com a primeira palavra de Bereshit, de Gênesis 1, ela flui como uma frase só, porque isso é a Torá, né? Ele evocou aos olhos de todo Israel, não aos olhos de Moisés, né? Que poder, que Hazak havia em sua mão, que grande temor ele evocou aos olhos de todo Israel. Essa é a última frase da Torá de Moisés. E a primeira palavra é Bereshit, no princípio. Então, aos olhos de todo Israel, no princípio. Então, tudo que Moisés fez e falou e proclamou foi aos olhos de todo Israel, desde o princípio. Isso também é uma profecia, porque em Isaías 46:10, nós temos a profecia de que o fim já está revelado desde o princípio. Isso também marca o ciclo, né? Os ciclos, né? E nós precisamos prosseguir e caminhar nesse ciclo, sendo amadurecidos, né? Porque a Torá, ela é viva, ela é eficaz e ela serve para isso, nos convida a esse conhecimento e a esse amadurecimento em percorrer esse estudo. Então fechamos com essa porção que é Vizot Habrahá, e esta é a bênção que Moisés ele coloca sobre as tribos de Israel, os filhos de Israel, né? E essa bênção, eu estou falando para vocês e eu quero que vocês percebam ciclos, padrões, né? Quando nós percebemos, nós enxergamos e conhecemos não só o nosso Criador, como também quem nós fomos feitos para ser, né? Então, a gente vai ler nessa última porção da Torá de Moisés, né? Esta é a bênção, né, que Moisés coloca sobre os filhos de Israel. Ele, no seu leito de morte, prestes a morrer,
no mais perfeito estado de saúde, sonho de consumo, né? Aos 120 anos, seus olhos não escureceram, né? Seu vigor estava ali presente, né? E ele então, nesse leito de morte, ele proclama a bênção sobre os filhos de Israel. Tem Jacó, ele faz isso também. Ele prestes a morrer, Gênesis 49, ele também chama todos os seus filhos e ele proclama uma bênção individualmente sobre cada um. E aqui então nós temos um ciclo, um padrão que se apresenta para nós. E nós podemos perceber aqui, por exemplo, que Jacó, ele abençoa cada um dos seus filhos individualmente na ordem dos seus nascimentos, né? Isso mostra para a gente essa bênção que primeiro acontece no natural, né? E Moisés, quando ele abençoa os filhos de Israel, ele não o faz na ordem de nascimento. Ele vai captar a essência do chamado, do propósito de cada um. E nós podemos perceber que cada um dos filhos de Israel, né, tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio chamado, né? E são chamados como nós somos chamados. Aliás, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, ele só tem um povo. O povo dele não é a igreja, o povo dele não é os judeus propriamente, só os judeus. Não, o povo dele é o Israel de Deus, que contém os ramos naturais, que são os nossos irmãos da casa de Judá, e os ramos enxertados, que é a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos os gentios que se unem ao povo, uma só Torá para todos. Então Deus só tem um povo e ele é Israel. Nós devemos pensar que lá na Jerusalém Celestial tem 12 portas. E não tem porta da igreja, não tem porta. As portas são dos filhos de Israel, né? Cada uma delas. E nesse ciclo também a gente vê que a última palavra da Torá de Moisés é Israel, que termina com Lamed. E a primeira letra da próxima porção, que é Bereshit, é um Bet. E aí a gente tem um outro desenho que se apresenta para nós, que é coração. É o Lamed Bet Elev, que significa coração em hebraico. Então a Torá, ela revela o coração do Criador, para que o nosso coração possa ser moldado de acordo com essa Torá. Então nós devemos tê-la como preciosa, né? Nós não devemos tê-la como um mero livro, um livro de histórias, algo distante de nós. Quanto mais nós nos conectarmos com a palavra de Deus e imitando o nosso Messias, porque ele é a Torá viva. Por quê? Porque ele viveu perfeitamente. E nisso a gente também tem uma restauração. Da última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês que o Criador, ele não reforma coisas. A reforma se é livre para fazer do jeito que se prefira, mas ele restaura. Já a restauração, ela é delimitada, ela é definida pelo projeto original. Então o nosso Pai, o Criador, ele apenas restaura, não reforma o que quer que seja. Então nesse projeto a gente tem: o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou, né? Então a gente tem isso, o círculo, essa restauração que nós somos chamados a enxergar para viver a restauração em nós, a restauração dos nossos corações, né? Nós nos tornarmos exatamente aquilo que fomos projetados para sermos, né? É isso. Então, a alegria da Torá, assim, a Torá, né? E a alegria, ela fala de você executar as coisas. Quando você executa alguma coisa e aquilo te traz alegria, aquilo comunica algo sobre a tua essência. O que está dentro de você? Se aquele algo que você se volta é algo bom, de acordo com a Torá, então você está com a alegria localizada no lugar certo. Mas se aquele algo que te alegra
é pecado, é iniquidade, né? Você está com idolatria, né? Você está com a tua alegria no lugar que gera morte, né? E que vai gerar destruição. Então, e aqui eu quero fechar com que vocês enxerguem, né, que essa alegria que não é bem assim entendida no sentido assim, por que a gente deve se alegrar, né? Deus aqui na Torá, ele não explica, vocês vão se alegrar por causa disso. É um mandamento se alegrar, né? O Shabá é para ser uma alegria, cada uma das festividades é para ser uma alegria, né? E aqui em Sukkot também não é propriamente explicado, é por causa disso, né? E eu vi um estudo interessante que o sábio, ele falava da alegria que houve no pecado do bezerro de ouro, quando ali em Êxodo 32 é narrado que o povo se levantou para comer, beber e se alegrar diante do bezerro, né? O bezerro representa um sistema religioso construído pela própria mão do homem, que busca tentar adorar ao Criador da forma como ele não deseja, não pediu e não aceita. Então, a alegria naquela idolatria ao bezerro de ouro é alguma coisa que o Criador provê que seja restaurado para o povo dele quando nós nos reunimos aqui, demonstrando a alegria na Torá, nas coisas eternas, naquilo que realmente tem valor, naquilo que mostra a essência do nosso Pai Celeste e também comunica a gente a essência que nós precisamos exibir, na medida em que somos feitos imagem e semelhança dele e precisamos nos esforçar para viver essa imagem dele, né? Então ele vestiu o nu, Adão e Eva, depois do pecado, eles estavam nus. Quem vestiu o nu? Deus. Ele vestiu o nu. Ele visitou o enfermo. Sim, ele visitou o enfermo. Abraão, ele estava sentado com a dor depois da circuncisão dele ao meio-dia, né? Um homem já velho, né? E lá ele estava sentado na porta da tenda dele e o pai manda 3 anjos irem visitar o enfermo, visitar Abraão. Então, nós somos chamados a imitar o nosso Pai Celeste, o Criador, o Todo-Poderoso, porque Ele fez primeiro, Ele nos amou primeiro. E o coração dele revela o projeto dele para restaurar os nossos corações. E a nossa alegria é a nossa força, porque a nossa alegria, ela tem um alvo, ela é localizada nele, né? Ela não é uma emoção. Hoje eu estou alegre, não estou alegre, ainda que eu esteja vivendo angústias, tribulações, eu sei quem meu Redentor é, e Ele se levantará sobre a terra, e Ele nos resgatará, e Ele nos restaurará, e Ele já está fazendo isso. Então, aleluia, 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 louvado seja o nosso Pai Celeste.